Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Suíça. Sim, aquele país pequenininho que tem uma bandeira vermelha com uma pequena cruz ali no centro. E quando a gente fala de Suíça, o que vem à sua mente? A gente pode lembrar de chocolates, a gente pode lembrar de belas paisagens naturais, a gente não pode esquecer dos relógios. Mas quando a gente fala de Suíça também, muita gente vem me dizer: a Suíça só é rica por causa do paraíso fiscal, porque lava muito dinheiro. Então tudo bem, se a Suíça é tão rica somente pelo fato de lavar dinheiro, por que o Brasil não é um dos países mais ricos do mundo? Então vamos pro vídeo. Bom pessoal, por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu me deparei com a seguinte situação. O Brasil é um país com solo extremamente fértil, é um país com um único idioma, é um país que tem litoral, que facilita o transporte de carga. O Brasil é um país rico em minérios, não somente o solo é fértil para a agricultura, rico em minério, tem a abundância de tudo que vocês imaginarem de recurso natural. E ainda assim é considerado um país subdesenvolvido, emergente, um país com uma população muito pobre, Então, e o porquê disso? Porque quando a gente fala de Suíça, a gente tem o seguinte ponto: a Suíça é um país pequeno, sem acesso litoral, ela é cercada por outros países. A Suíça não tem um solo fértil, a Suíça não tem riqueza mineral e, além de tudo, a Suíça fala 4 idiomas. Não só fala, A Suíça tem 4 idiomas oficiais. Imagina a confusão ali que é para se comunicar dentro da Suíça, que tem no máximo ali o tamanho do estado do Rio de Janeiro. É bem pequena mesmo, bem pequena, mas mesmo assim faz um estrago mundial, porque a Suíça hoje tem um dos PIBs per capita maiores do mundo, com cerca de 86 mil dólares de rendimentos anuais. Isso é muita grana. Se a gente converter hoje, vai dar aí quase R$500 mil. E para a gente ter ideia de quem é a Suíça, somente em 2020 a Suíça exportou em relógios o equivalente a 21 milhões de dólares em peças de relógio. Quando eu falo peças, eu não estou falando relógio desmontadinho, tá gente? Estou falando peças únicas de relógio. Relógios suíços que remetem a relógios de qualidade, com alta durabilidade e com uma beleza espetacular. Uma outra curiosidade que eu encontrei sobre a Suíça é que 99%, é isso mesmo, 99% das empresas são pequenas e médias empresas. E por que isso é uma curiosidade ou é um fato bom ou ruim? Ao meu ver, Darley, é um fato bom. Por quê? Pequenas e médias empresas são empresas que têm no máximo 250 funcionários. E quando a empresa tem este tamanho, possui mais flexibilidade, o mercado se ajusta de forma mais rápida, as demissões, contratações, os ajustes necessários para que a eficiência da empresa seja a eficiência desejada, Isso ajuda muito, porque elas são pequenas e médias empresas. Quando você cresce muito, todos os movimentos se tornam muito burocráticos, diretores, decisões, isso e aquilo, vai juntando, barreiras que precisam ser superadas para tomar, às vezes, uma simples decisão de reformulação da empresa. E quando se é pequena ou média, não, é mais fácil. E por isso, ao meu ver, traz mais agilidade para o mercado de trabalho suíço. E aqui veio uma coisa que me deixou assim, chocado. Segundo os padrões internacionais, em 2020, mesmo durante a crise de Covid, a Suíça tinha somente o equivalente a 15% do seu PIB de dívida. Para vocês terem uma ideia, hoje o Brasil está na casa de 86%. E se a gente for para os Estados Unidos, que pode ser comparado ali com a Suíça no que tange a países desenvolvidos, os Estados Unidos está na casa de 127% do PIB, a dívida. Ou seja, a dívida é maior do que o PIB, mas como é uma dívida de longo prazo, e aí eles vão pagando essa dívida via emissão de dinheiro, via emissão de dívida e por aí vai. Mas aí neste caso, a Suíça é um ótimo exemplo. A Suíça tem somente 15% do seu PIB comprometido com dívidas. É excelente, gente. É ótimo. A Suíça é um país extremamente bem estruturado e administrado. E quando a gente fala de Europa, normalmente os impostos lá são os IVAs. IVA é Imposto sobre Valor Agregado. É um único imposto, mais ou menos aqui o Sales Tax, que existem nos Estados Unidos. E a Suíça tem um dos impostos mais baixos, se não for o mais baixo da Europa. Na maioria dos bens e serviços, o valor do imposto vai ser de 7,7% sobre o valor que está sendo ali negociado. Comprei, vamos supor, laranjas.
as laranjas deram 10 francos suíços. Eles vão cobrar 7,7% de imposto em cima desses 10 francos suíços. No caso, 77 centavos de francos suíços. No total, a compra daria 10,77. Quando a gente fala de hospedagem, tá? A taxa é de 3,7%. Ou seja, para você alugar um quarto de hotel, fazer o aluguel de uma casa para passar uma temporada na Suíça, o imposto é somente de 3,7%. Quando a gente fala de bens de consumo diário, que no caso seria a laranja, ó, eu já cometi um erro aqui. A laranja é um item de consumo diário, alimentação, arroz, né, que é o nosso básico, feijão, o imposto é somente de 2,5%. Não é igual ao Brasil que cobra 30% em cima de carne ou 60% em cima de combustível, né? Você paga mais imposto do que petróleo. E aí a culpa ainda, né, é do dono do posto que está aumentando o preço do combustível. Não é imposto, gente. E aí o último ponto, né, sobre esses impostos aqui, sobre medicamentos, serviços de saúde e educação, não existem impostos. É isso mesmo. Eu não pago imposto sobre o valor que eu pago para a escola, eu não pago imposto sobre valores que eu pago no hospital, eu não pago imposto sobre medicamentos. É isso, esse é o ponto. Eles têm ali basicamente um combo que, ao meu ver, é perfeito. Você paga um imposto muito baixo em itens de consumo diário, que são a alimentação básica, e quando se fala em saúde e educação, o imposto é zerado. Olha só que maravilha. A Suíça sendo Suíça. Um outro ponto que eu achei muito interessante é que a Suíça investe cerca de 3% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil não chega hoje nem a 1% do PIB, gente. E um terço desse valor investido, que fica ali na casa de 23 milhões de dólares, mais ou menos, vem da iniciativa privada. São as próprias empresas privadas que realizam esses investimentos. Elas vão lá e colocam dinheiro para que as pesquisas, né, ocorram, para que o desenvolvimento ocorra, para a descoberta de novas tecnologias, melhorias de processos, e aí por aí vai, e aí por isso que hoje a Suíça é essa referência. Nesta parte aqui que eu vou falar para vocês, acho que foi a parte que eu mais demorei para conseguir encontrar, né, os conteúdos e tentar passar para vocês da forma mais simples possível. A Suíça é dividida por cantões, seriam basicamente estados soberanos. Eu não sei se vocês já ouviram falar que nos Estados Unidos, por exemplo, no Texas, você pode ter o porte de arma de forma mais simples. Já em Nova York, no estado de Nova York, não. No estado onde eu moro, também não. É um pouquinho mais complexo. E aí, esses cantões seriam estados soberanos, com ainda mais liberdade do que os estados têm aqui dentro dos Estados Unidos. E a Suíça tem o equivalente a 26 cantões, que eles podem ter, além dessa toda liberdade legislativa, eles têm moeda própria, eles podem ter exército próprio, eles podem ter a moeda própria, não significa que eles tenham. Em tese, eles usam o franco suíço. E aí, voltando então, exército próprio, moeda própria, legislação própria, eles são praticamente um outro país dentro da própria Suíça. Um outro ponto muito interessante é que, apesar de toda a qualidade de vida oferecida na Suíça, ela possui uma das cargas tributárias mais baixas da Europa, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Quando eu falo pessoa jurídica, as empresas. Elas vão variar ali na casa de 11,7% a 21,6%, tá, de impostos. E aí, como é que esses impostos são divididos, Arley? Eles são divididos basicamente em impostos diretos e impostos indiretos. O que é um imposto direto, Darley? Para a gente trazer para a nossa realidade, no Brasil, o imposto direto seria aquele imposto, sabe, retido no seu salário todo mês, já sai lá IRRPF. É IRRPF, gente? Tô desacostumado, perdi. Mas enfim, vai ser mais ou menos esse, é aquele que o leão, a Receita Federal, já dá aquela mordidinha no seu salário. A gente não pode nem chamar de mordidinha, que é uma ofensa. Sobre a arrecadação de impostos na Suíça, cerca de 70% dos impostos arrecadados são impostos diretos, que são esses retidos na fonte, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. E uma coisa que não é muito comum e que no Brasil é uma loucura, por isso que o pessoal reclama muito, é que o imposto é sobre faturamento, tá? Se você faz um evento, vamos supor, você faz uma palestra e você gasta 100 mil reais para fazer essa palestra, mas aí o seu lucro foi de 100 mil reais, você vai pagar imposto em cima de 100 mil reais, quando nestes países o imposto seria sobre o lucro, e aí se não teve lucro, não paga imposto. E aí o cara, porque fez uma palestra e aí ele só faturou 100 mil e ele gastou 100 mil, ele ainda vai sair no prejuízo, porque ainda vai ter que pagar impostos em cima dos 100 mil, que normalmente vai ser na casa ali dos 11% no Brasil, e aí vai pagar mais uns 11 mil e o cara ficou
11 mil reais no negativo. Já a outra parte, que são os impostos indiretos que incidem sobre consumo, para a gente ter uma ideia melhor, representam 30% da arrecadação tributária da Suíça. Ou seja, impostos indiretos sobre consumo, aqueles impostos que você paga quando você compra um eletrônico, quando você compra pneu para o seu carro, quando você abastece seu carro, quando você vai lá e faz a troca de óleo e aí por aí vai. Um outro ponto muito interessante sobre a Suíça é que a Nestlé tem sede na Suíça. A Nestlé hoje conta ali basicamente com quase 300 mil empregados. Não esse número, eu acho que é um pouquinho mais baixo, mas aí é na casa de 300 mil empregados. E essa empresa, né, aquela empresa dos chocolatinhos, eu adorava o chocolate, o Sensação. Vocês lembram? Aquele de chocolate com morango? Nunca mais comi, mas enfim, acabei de lembrar aquela memória afetiva. E não só a Nestlé tem sede na Suíça, eu vou pegar a lista de empresas aqui para vocês, tá? A UBS, a Credit Suisse, Zurich, Swiss Re, a gente tem uma empresa chamada Glencore, que é grande também, a gente tem a Nestlé de novo, né, repetindo, Migros, Coop, a gente tem a Adecco, a gente tem a ABB, e aí vocês podem, Darley, não lembro de nenhum desses nomes, tá tudo bem. Só que dentro das 500 maiores empresas do mundo, 14 delas têm sede na Suíça. E essas que eu citei para vocês estão entre essas 500 maiores empresas do mundo. É isso mesmo. Olha só, um país minúsculo, gente, minúsculo, do tamanho do Rio de Janeiro, é sede de 14 das 500 maiores empresas do mundo. Não significa que é a primeira, segunda ou terceira. Tá lá dentro desse bolo das 500 maiores empresas do mundo. Um país pequeno, do tamanho do Rio de Janeiro, sem litoral, sem perspectiva. É bonito? É um país que não tem as regalias que a Argentina tem, Venezuela tem. E para vocês terem ideia, a Venezuela tem um dos maiores poços, né? Uma das maiores reservas de petróleo do mundo. E mesmo assim, vive o que vive hoje por causa de governos. A Suíça também não tem o solo fértil que o Brasil tem, todas as possibilidades que o Brasil tem, e mesmo assim se virou. E hoje é um dos países referência mais bem administrados. Normalmente no Brasil a gente quer as coisas antes que elas estejam certas. A gente quer mais direito, a gente quer mais segurança, a gente quer que as empresas paguem mais, isso e aquilo, enquanto a economia está totalmente instável. Enquanto a gente tem governantes que não conseguem fazer uma administração de 4 anos sem desviar nada do SUS. Enquanto a gente tem governantes incapacitados, a gente tem uma série de presidentes ruins. É difícil, cara. Eu não vejo nenhum dos presidentes que a gente teve até hoje como um exemplo. Como é que a gente quer ter os mesmos direitos que trabalhadores da Suíça têm se a gente não consegue nem escolher nossos políticos? E uma das coisas que eu identifiquei foi sobre mentalidade. Não é papo de coach, gente. É a mentalidade do povo suíço. Em 2016, houve um referendo sobre pausa. O que é um referendo? Gente, a Suíça não tem o mesmo estilo de governo que o Brasil tem. Lá, se qualquer pessoa consegue qualquer documento com 100 mil assinaturas, este documento é colocado para voto popular. E aí eles organizam um referendo, fazem toda uma votação. Eles basicamente têm que votar para tudo. Eles não transferem, né, essa responsabilidade para os governantes. Algumas coisas sim, outras não. Mas em casos muito drásticos, assim, eles têm que ir à rua, eles têm que ir lá e votar. E uma das coisas interessantes foi que essa proposta era para pagar 2.500 francos suíços. É pouco, né? Não é não. Vai dar mais de 14 mil reais hoje, atualizado. À época deveria dar ali na casa dos seus 6, 7, talvez 8, mas hoje é mais do que 14 mil reais. Eles iriam pagar esses 2.500 francos suíços para que as pessoas ficassem em casa e pudessem fazer a transição da forma que quisessem. E eles também iriam pagar um plus, né, um extra de 675 francos suíços por criança, ou seja, seria uma boa grana. Me diz, se hoje a gente coloca uma lei dessa no Brasil, quem é que votaria contra? Provavelmente essa lei passaria, mas lá não passou. Os resultados finais foram 77% da população votou contra. É isso mesmo. 77% da população votou contra, a gente não aceita. E aí, um pouquinho antes disso, eles tentaram também, por volta de 2014, estabelecer um salário mínimo. Isso é uma coisa que você não pode esperar da Suíça. Não existe salário mínimo na Suíça. Parece até uma utopia, né? Será que esse país existe mesmo de verdade? Estou quase para ir lá para constatar isso. E o salário mínimo seria fixado na casa de 3.300 francos suíços. Outra vez negado. Eles falaram, não queremos saber de salário mínimo. Acaba com isso. Deixa isso para lá, gente. Esquece disso. Para de querer complicar a nossa vida. E por que não foi? A partir do momento que você define um salário mínimo, as empresas que pagam mais podem simplesmente falar, ah, não, seu salário está alto, vamos voltar ele para o salário mínimo. E por que isso aconteceria? Porque a média salarial, tá? O salário mínimo ali
pago é na casa de 5.000 francos suíços, ou seja, eles passariam a receber menos se eles aprovassem uma lei dessa. O mercado lá é tão bem estruturado, as coisas funcionam de uma forma tão efetiva, é muito bem administrado que não precisou de uma lei para definir o salário mínimo, para definir quanto cada um receberia. E mais uma vez foi negado. E aí eu parei e pensei comigo. Falei, cara, por que a Suíça pensa desse jeito? Olha a mentalidade desse povo. Porque são eles que estão decidindo, não são os deputados, não são os prefeitos, vereadores, não é um presidente da república dando canetada, não são senadores ou governadores ou qualquer outro circo, né, que exista no Brasil. E eu cheguei à seguinte conclusão. Por que esse plano foi rejeitado? É porque os suíços já entenderam que o governo ele só existe para quebrar as suas pernas, para levantar discursos que pessoas ricas não deveriam existir, bilionários, multimilionários não deveriam existir. O governo está lá para quebrar as suas pernas e vir com as muletas, para te oferecer muletas pelo SUS e falar que o SUS é gratuito, enquanto não sabe, né, enquanto muita gente não sabe quanto que paga via imposto para o SUS. Alguns, né, que assistiram o vídeo e prestaram atenção sabem que paga mais de 60% para abastecer o tanque do carro. E aí, mas eu não tenho carro. Por que a passagem de ônibus é tão cara, então? É simplesmente porque o ônibus precisa de combustível para andar também. Então você está pagando ali na passagem de ônibus. Está embutido no preço, no risco do negócio. E eu quero terminar esse vídeo com a seguinte frase. Para cada pessoa recebendo sem trabalhar, uma pessoa precisa trabalhar sem receber. Valeu!